Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Semana Acadêmica dos cursos de Direito do Grupo Uniftec, especialmente Unidade de Caxias do Sul e FTec Porto Alegre, Zona Norte. Hoje é o nosso episódio de encerramento da temporada de podcasts da Semana Acadêmica do curso de Direito. E tenho a honra de estar ladeada por duas pessoas muito importantes quando a gente fala em trajetória do direito no Uniftec. Uma alegria estar aqui. Antes de anunciar os detalhes dos nossos convidados, tenho que fazer algumas menções importantes. A primeira é que todo o conteúdo dos 7 episódios que fazem parte da Semana Acadêmica estarão disponíveis nas nossas redes sociais, tanto do Direito Uniftec como também nas redes sociais do Grupo Uniftec. Esta semana acadêmica é realizada pelo Grupo Uniftec, instituição de ensino com mais de 30 anos de experiência em educação, e é patrocinada pelo SpindolaCast, local, estúdio onde acontecem todas as gravações desta temporada. Agora sim, apresentar para vocês o título do nosso último encontro desta temporada, Carreira Jurídica e o Curso de Direito, e os nossos convidados. Primeira convidada, que faz parte do nosso seleto hall de egressos da primeira turma do curso de Direito da Unidade de Caxias do Sul, Janine Massim Buogo. Uma alegria estar contigo aqui, minha colega de profissão. Que tanto me alegra. E o meu colega, também advogado, professor licenciado do Grupo Uniftec, que veio diretamente da Europa para participar conosco aí, professor Gregory Brown. Uma alegria também. Muito obrigado pelo convite, professora Fernanda, Janine. Bom, tenho que me conter aqui para seguir o roteiro, porque confesso para vocês que fazia tempo que nós não nos encontrávamos. E não só pela alegria de ser o encerramento, esse episódio será lançado e terá sua estreia no dia 19 de outubro, momento em que estarão todos ouvindo, mas também porque o tema e a pauta dessa nossa conversa faz com que eu também tenha alguns gatilhos felizes do curso de Direito. E aí eu já vou começar passando a palavra para a nossa convidada, Janine, para que ela conte um pouquinho de como começou esse teu amor pelo direito e dali seguiremos. Ótimo. Muito obrigada pelo convite também, fiquei muito feliz e falar sobre o amor pelo direito para mim é muito fácil, na verdade, né? Eu tive sempre esse sonho de me formar em direito e tudo mais, mas a vida me levou para outros caminhos, né, em determinado momento da minha vida. Então, assim, eu cursei outra graduação antes, né, gestão da qualidade, terminei com 25 anos, mais ou menos, eu acho, mais ou menos, não me lembro. E aí a minha dúvida era, fazia uma especialização, né, na área de gestão da qualidade, gestão de processos, que eu já gostava, de procedimentos internos da empresa e coisa e tal, que foi até o meu tema de TCC à época, né, ou então faria direito. E como eu me formei pela Uniftec, à época não tinha direito, né, então deu acaso que logo após a minha, para que eu tomasse a decisão de fato mesmo, veio a ideia de que se teria um curso de Direito na FTec. Então, eu vi ali como um sinal, uma oportunidade, então, de mudar de carreira aos 27, 28 anos. Lembra que tu estavas na primeira atividade oficial do curso, que foi o primeiro encontro dos alunos ingressantes. Eu lembro, até hoje eu lembro. Até tem a recordação, né, no Face ali, que a época se usava mais Face, né? Vem a recordação e eu me lembro muito bem. Me lembro, sim. Muito emocionante. Vou te tutear, professor Gregory, né? Conta para nós como começou por este caminho. Bom, é uma excelente pergunta e vendo hoje, com os seus elogios, que a princípio sou considerado uma pessoa importante para estar nesse podcast, me sinto lisonjeado, mas vendo o Gregory da adolescência, eu não era muito dedicado nos estudos, mas quando eu iniciei o curso de Direito, foi uma mudança completa na minha vida. Então foi um momento que eu decidi que aquela seria a minha profissão, não sabia ainda se seria um advogado, um juiz, um promotor, mas sabia que trabalharia com o direito. Então, desde o início do curso, comecei a me dedicar muito nos estudos. Eu não gostava muito de ler, aprendi a gostar de ler, hoje adoro ler,
por causa do curso de Direito, não é? É uma profissão que tem que ler muito, não é? O nosso dia a dia é muita leitura, e ao longo da faculdade fui conhecendo pessoas interessantes e já houve uma quebra de paradigmas, pois na escola nós estudamos com pessoas da mesma idade, na faculdade não, são pessoas de idades diferentes, experiências diferentes, já nos torna um pouco mais maduros nessa experiência inicial. É um choque já para alguém que era um adolescente, né, na época. Então, hoje já um jovem adulto, mas penso que o curso de Direito me ensinou demais e estou aqui hoje, sou um advogado, pois estudei muito, conheci pessoas inspiradoras e também sou professor, pois agora viso retribuir aquilo que me foi passado. Então, de forma resumida, o Direito mudou completamente a minha vida. E aí, na fala de ambos, se vê que o início vocês tinham um determinado objetivo, vamos dizer assim, né? Em que momento acontece essa mutação, né? Que a Janine ia utilizar como uma espécie de extensão da profissão que ela tinha, o Gregory não sabia muito bem por onde ia, onde conecta com o propósito que fez com que vocês fossem para onde vocês estão hoje. Depois já contem um pouquinho do que vocês fazem hoje com o direito. Bom, quem quiser. Por favor, Janine. Antes de responder assim exatamente, eu achei interessante essa questão que o Gregory fala sobre inspiração, né? Eu acho que o que me fez, eu já nascia dentro de mim um amor pelo direito, né? Que nem ele falou também. Quando eu entrei, eu não sabia se eu queria concurso, se eu queria isso, o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso. E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza disso. Só que no começo, né, lá atrás, a gente olha para trás, a gente não sabe como vai ser no futuro, a gente não tem ideia como vai ser. E nesse meio tempo, nesse caminho, eu encontrei pessoas que me inspiraram, sabe? E isso fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença nas decisões que eu tomei. Então, claro, depois aí a gente conta aí quem são talvez essas pessoas, ou até as dicas que elas deram durante esse curso e que me fizeram permanecer. E me fizeram, assim, acreditar que ia ser diferente. E hoje, olhando para trás, eu não faria outro curso. Não me vejo não trabalhando com isso, porque eu gosto. Mas, enfim, a conexão da pergunta era... É exatamente isso. Em que momento acontece essa virada de chave que te leva para onde tu estás hoje? Né? Mas eu acho que eu acho que seria mais essa. Para mim foi uma inspiração mesmo ter essas pessoas que me encontraram assim no caminho e me inspiraram. Pois é, complementando a Janine, no início a inspiração vinha de família, mas de parentes um pouco distantes assim que trabalhavam com direito, e eu via neles, olha, eles têm uma boa qualidade de vida. Como eu era um adolescente que não conhecia nada de direito, eu pensava, se eu quero ter uma boa qualidade de vida, eu acho que vou ter que estudar direito, não é? Eu vou ter que seguir por esse caminho. Mas ao longo da faculdade existe a questão de amadurecer, né? O amadurecimento e também compreender o que é o direito. Ele é amplíssimo, ele é realmente muito amplo, tem várias áreas que surgem novas a cada tempo, não é? Agora já falamos de direito digital, e o direito digital já envolve inteligência artificial, que são questões extremamente complexas, e nós temos que compreender até isso hoje, não é? Que na época que eu cursava direito não se falava muito, não era novidade. Hoje já tem que se buscar um aprofundamento também desses outros ramos. Agora, a conexão maior vem de pessoas. Muitas pessoas me inspiraram e fico feliz de estar também na frente de uma pessoa que me inspirou a ir para a docência, e que me estimulou e que me puxou, na verdade, para esse outro caminho, que eu não via isso enquanto eu era um estudante de direito, até imaginava, olha, posso ser um professor, mas não era o meu maior propósito. E o que eu sabia desde o início é que eu queria advogar. Isso eu sabia que eu queria advogar, pois eu não tenho um perfil concurseiro. Eu já não entro muito nesse assunto, porque senão iríamos já para outros ramos, não é? Mas o meu perfil é esse, de conversar, ter boas relações com as pessoas, mas agradeço todos que me inspiraram, e principalmente a professora Fernanda por ter me trazido e me inspira até hoje nesse caminho da docência.
Então, eu tenho que deixar aqui este recado, mas também voltando para outros pontos de conexão, tem pessoas que não vou mencionar aqui, são muitas, mas que também me inspiraram para certas linhas do direito que eu trabalho hoje, não é? A advocacia, não, ao menos no meu ver, não adianta nós sermos advogados generalistas, nós temos que buscar ramos específicos, e em cada ramo existem professores, existem profissionais que são inspiração e buscamos através deles superá-los, não é? Pois indo para a linha de um pouco da docência, aluno, discente, enfim, o aluno busca superar o mestre. Então, no mercado de trabalho, nós sabemos quem é, tal pessoa, a princípio, é o melhor em tal segmento do direito, mas queremos ser melhores que ele e queremos superá-lo. Então, esse é um desafio que nem todos alcançam, mas não alcançam. Ao meu ver, existem as dificuldades, mas existe o querer também, e o querer é muito importante, pois o que me distancia hoje dos alunos é o tempo de estudo. Eu só estudo e tenho contato com direito há mais tempo do que eles, é somente isso. E também a questão das habilidades, que há um tempo atrás pareciam que habilidades que não técnicas da ciência do direito não eram tão importantes para o profissional realizar as atividades jurídicas. Sim. E hoje, não sei se vocês também compartilham, né, dessa ideia, mas me parece, aí quando falaste de inteligência artificial e novas áreas, que nós, profissionais que queremos atuar em uma carreira jurídica, seja ela qual for, precisamos ao longo do curso desenvolver habilidades comportamentais, inclusive conhecimento de outras áreas, com a mesma intensidade que conhecemos aquilo que está dentro da norma jurídica, que antes era a nossa única ferramenta para instrumentalizar processos e práticas. Acredito que talvez isso venha um pouco de encontro, né, com essa tua... Exatamente. E hoje, o meu intuito de estudar fora do país também é para buscar uma conexão com outras formas de pensar, com outras mentes. Até já vou um pouco mais além do intuito da questão, mas eu vejo que quando eu cheguei na Europa para iniciar os estudos de mestrado, enfim, eu cheguei com um pouco de arrogância, pois eu sentia, eu sou um bom advogado, eu sou um bom profissional, eu já tenho um bom currículo, mas o período que eu estou lá, eu sou um excelente aluno. Oh, meu Deus, está se vangloriando. Mas porque eu me dedico bastante e toda a minha bagagem foi construída aqui no Brasil. E eu estou, afim, competindo também em questões de notas com alunos de outros países, mas a qualidade do ensino que eu tive no Brasil foi excelente. E aquilo que eu pude acessar através também de internet, que é algo que nos auxilia demais, termos acesso a artigos de diversos cantos do mundo, não é? Isso nos facilita muito também. Conhecer professores que nos trazem pontos de vistas diferentes é muito interessante, pois às vezes ficamos engessados no sistema jurídico brasileiro e achamos que o mundo é só isso. Não, o sistema jurídico português, o italiano é diferente, compartilham muitas questões. A União Europeia tem regulamentações gerais, mas no fim tem pontos específicos que cada país estabelece a sua regra, mas a forma de pensar é diferenciada. Tanto que os nossos códigos são baseados em código civil. Vem muito também de código civil alemão, italiano, francês. Então, essas influências é bom buscar a essência do pensamento. Mas não vou divagar muito também nessa linha. Até porque daí nós iríamos para a própria tridimensionalidade, pós-positivismo, os princípios que lá no direito natural eram tão importantes e que em dado momento foram abandonados, hoje voltam a ser pilares, só que a gente vai ficar horas falando e não vai ser ruim para nós, mas vamos manter a pau. Claro. Tu falaste, Gregory, que tu estás no exterior, né? Para quem não sabe, que acompanha, o professor Gregory, então, como eu disse, é um professor licenciado do Grupo UniFTech, aqui da Unidade de Caxias do Sul, e está estudando mestrado, estamos em uma campanha aqui, torcemos por ele, mas queremos ele de volta também, né? Então a gente tem aqui sentimentos que conflitam, mas ele está finalizando o mestrado em Portugal,
E aí, trabalha no exterior, do exterior para o Brasil, porque tu atuas igualmente, Sim. continuas advogando, Claro. não digo exatamente igual que o que fazia aqui, porque, enfim, mudou um pouquinho, né? Mas conta para os alunos, até porque nós estamos falando em possibilidades de carreira. Então, Exato. até um tempo atrás não era viável pensar isso. E agora, como é que é? Exatamente. É uma excelente pergunta, pois, primeiro ponto, eu tenho clientes, tá, que se esse vídeo é divulgado para eles, eles nem sabiam que eu estava em Portugal. Eles nem sabiam, eu não avisei. E eles não sentiram falta. Por quê? Porque hoje o processo é eletrônico, o que é uma comodidade. E tanto que eu menciono isso para colegas estrangeiros, enfim. Nossa, como assim? Consegue fazer audiência de outro país? Eu só preciso do meu laptop e do acesso à internet. É somente isso. Às vezes, claro, certificado digital, enfim, ou um VPN para acessar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, essas coisas, não é? Mas são mecanismos que facilitam e nos dão comodidade, pois eu e vários outros colegas seguimos trabalhando de lá, atendendo demandas judiciais, mas atualmente também aumentou a minha demanda extrajudicial, pois o que acontece? O advogado não trabalha somente no litígio, ele trabalha também no consultivo, na assessoria, e nestes pontos são importantes você pensar como advogado. Olha, eu não vou trabalhar só em processos, eu não vou trabalhar somente resolvendo problemas em tribunais, eu também resolvo problemas em contratos e em consultorias quanto a cláusulas, elaboração dos instrumentos contratuais. A minha área é mais voltada também para a parte empresarial, não é? Linha também de propriedade intelectual. E o direito internacional também, ele fica numa parte consultiva em diversos pontos, em processos administrativos, onde eu não preciso estar no Brasil, muito menos em Caxias do Sul, para atender essas demandas. E quando eu preciso mesmo de uma reunião, eu faço virtual. E a reunião eu tenho diversos mecanismos, existe o Zoom, existe o Google Meeting, existem diversas ferramentas que nos facilitam. Então, hoje é uma comodidade, eu vejo assim, uma comodidade que os meus familiares mais antigos, que trabalhavam até, que faziam petições em máquinas de escrever, isso era um problemão, não é? E consultavam jurisprudência exatamente, folhando diversos livros, os cadernos de jurisprudência, revistas, não é? É tão fácil pesquisar uma jurisprudência, também não é tão fácil assim, né? Porque tem que pesquisar muito, mas o acesso a elas é fácil. Isso tudo eu consegui fazer à distância. Hoje eu vejo que a minha posição, por exemplo, a minha presença física, ela é necessária para visitas específicas em certas captações e manutenções de clientes, pois tem aquelas pessoas que vão confiar no advogado que está lá presencialmente, mas isso é de cada um, pois quem é mais moderno, digamos assim, não se importa em fazer uma reunião virtual, mas existem pessoas que não se sentem acomodadas numa situação dessas, confortáveis, então vão fazer questão de que o advogado esteja lá presencialmente. Foi um período, agora eu vim especificamente para esse podcast, então já demonstro que a UniFTech está no meu coração, não é? Pois vim aqui para participar do evento. Temos esperança de te ter de volta. Exatamente, mas a facilidade no virtual, olha, é tremenda para poder atender, participar de reuniões, e trabalho com e-mails, WhatsApp, tudo facilita. Janine, conta pra gente o que tu recomendas lá do início, e no final tu pensaste assim, eu deveria ter feito, ou que foi o que valeu a pena ter feito desde o início. Pensando que nós estamos no último podcast e que é também para os alunos que estão começando. Isso é bem legal, essa pergunta, porque uma coisa que eu pensei muito, até vou usar uma fala ali do Gregory do começo, que ele falou que ele não estudava muito antes de entrar no curso de Direito. Vou dizer assim que, para surpresa de alguns e certeza de outros, eu também não estudava. Não estudava nada, não estudava muito bem, nunca estudei muito, nunca fui muito dedicada.
Mas como foi um encontro tão forte meu com o direito, isso me fez me dedicar muito. E uma coisa, assim, que eu sempre tive comigo, foi me dedicar no momento que eu estava em sala de aula. Então, os dois aqui foram meus professores, né? Sabem que quando eu estava na aula, eu estava na aula. Eu não estava em outro lugar. Eu era, talvez, taxada de puxa-saco e de qualquer outra coisa, mas, assim, ó, eu estava lá. A minha dedicação era exclusiva. Interrompendo, de corpo e mente, não é? Estava lá de corpo e mente. E estava mesmo. Não, eu, assim, claro, isso foi uma coisa que fez diferença na minha vida, porque eu sempre trabalhei fora. A maioria dos colegas que estão estudando aí, que estão assistindo a gente, que vão ouvir a gente, eles também estudam. Eles também trabalham. Eles também têm um trabalho, também estão cansados, às vezes têm família, têm filhos no final de semana. Não é uma casa, mas assim, muitos colegas que têm filhos que final de semana não vão conseguir estudar muito. Mas então, a minha dica, assim, que eu diria que valeu a pena e que foi super aplicada em todo esse decorrer de tempo que eu estive lá, foi me dedicar enquanto eu estava lá. Eu estava presente, então eu ficava olhando, eu prestava atenção em tudo que o professor falava, eu anotava, eu lia, e eu não estudei muito fora da aula, não. Não estudei muito, não. Eu estudei enquanto eu estava lá na sala de aula. Te ouvindo, eu lembro também de algo que é uma grande diferença, aí falando enquanto professor, né? O Gregory depois me disse se concorda ou não comigo, que uma grande característica tua e que é um diferencial para os alunos de início e fim, que chegam diferente ao fim do curso, é se permitir desfrutar de todas as disciplinas, não vir com aquele pré-julgamento, esta eu gosto, esta eu não gosto. E outra coisa, mas na mesma linha de comportamento, é participar de tudo. Então, experienciar tudo. Né? Todas as atividades, quando cabia na agenda, sempre. Verdade. E a partir dessa circulação, ir construindo o teu DNA jurídico. Não sei, Gregor, você também percebe essa diferença de alguns alunos, né? Lembrando, se a gente não faz. Percebo e vou deixar uma dica também. Algo que eu tenho me analisado e acho que é importante para os alunos, pois ainda me considero aluno também, porque eu sigo estudando. E mais um recado, aqueles que se formam vão acabar estudando mais depois de formados do que enquanto estão na faculdade, não é? Porque enquanto estão na faculdade também tem aquele pensamento, olha, querem se formar logo, tem prova da OAB e tem que estudar muito para a prova da OAB, e depois não existe aquilo de passei na prova da OAB, não preciso mais estudar tanto. Vocês até podem fazer isso, mas não serão bons profissionais, não é? Até porque quando recebem o diploma, eu tinha isso claro, quando eu recebi o diploma eu fiquei feliz, mas eu sabia, nossa, mas eu queria refazer certas aulas, pois faltou aprender melhor tal coisa, e agora, quando eu pegar a carteira da ordem, eu vou assinar, não vai ter ninguém para revisar, meu Deus, e se eu errar, eu tenho que analisar com muita calma tudo aquilo que eu for fazer. Mas a questão mais importante, daí eu volto para a minha dica, é que isso foi uma evolução ao longo do curso e é uma evolução contínua na vida. Analisar mais antes de falar, pensar mais antes de falar, pois nós nos formamos em direito e as pessoas começam a tirar dúvidas e vão nos testando no início. Os familiares vão nos testar. Agora tu vai estar estudando para direito, não é? Como é que é se matar tal pessoa e acontecer isso e aquilo? Mas, meu Deus, tenta lembrar, né, a situação. Ou, agora eu tenho com uma empresa que aconteceu isso e aquilo e tem tal tributo. Tá, e esse tributo aqui? Não, e é todas as áreas, né? Todas as áreas. É geral. Mas em qualquer momento. Nós somos consultores áreas, dos familiares, dos amigos. Isso, aquilo. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. E depois, quando for advogar, você será testado o tempo inteiro, não é? E a questão é analisar aquilo que for falar. E nós nos tornamos mais críticos. Pois o direito todas as áreas são técnicas, mas eu penso que a técnica dessa ciência social aplicada, que é o direito, ela é muito complexa, pois na engenharia você sabe a fórmula e vai chegar no mesmo resultado sempre.
No direito, você sabe determinada regra, mas ela é assim por enquanto, pois vai vir uma nova tese que vai mudar, vai vir uma jurisprudência que vai discordar daquilo. E aí, qual é o pensamento mais justo, mais correto? E a hermenêutica? Bem breve, eu logo encerro. Mas a hermenêutica aqui é muito avaliada, muito considerada, os julgadores utilizam dessa técnica, não é? Para julgar casos. Em Portugal, eu conversei com o professor e eu pedi para ele, olha, professor, no meio da aula, porque são seminários, não é? São debates, mas então, nesse caso, não tem hermenêutica. Hermenêutica, isso é coisa de vocês, brasileiros, pois eles são muito positivistas lá em Portugal. Mas, questão importante, eles são muito positivistas, pois as leis são bem melhor debatidas, até digo, muitas melhor redigidas, pois elas especificam situação por situação, são muito burocráticos, isso até é cansativo lá, mas eles discutem qualquer vírgula, qualquer coisa, para a lei ser mais completa possível. Aqui também existem as críticas, mas ela é muito ampla, muito geral, abstrata, e abre espaço para a hermenêutica. Né? Mas, enfim, nos tornamos cada vez mais críticos, pensar muito bem antes de falar. Inclusive, antes de eu iniciar minhas falas aqui, eu penso bem aquilo que eu vou falar, não é para vocês, para os alunos principalmente, pois eu sou só mais um passageiro na vida deles, assim, com algumas dicas, algumas referências, e é isso. No início eu falei, né, o que tu pensaste lá nas primeiras semanas de aula e que fizeram a diferença. Os dois agora estão fora do nosso curso, né? Não estão na sala de aula e até pouco tempo estavam. Se fosse há um ano atrás, praticamente os dois estavam ainda na sala de aula. O que vocês mais sentem falta? Quer começar? Pode falar, você já tá... Eu tô empolgado. Já tá empolgado, então. É porque eu tô com muita saudade, não é? Por isso que eu tô... Mas, assim, sinto falta do ambiente de aula, de ser testado. Adoro isso, adoro ser testado. Existem situações peculiares, não é, do dia a dia da sala de aula, mas o olhar, estou lá na frente e penso, primeira coisa, meu Deus, eu vou passar conteúdo para pessoas que cada uma tem um propósito de vida, cada uma tem um passado, uma trajetória, suas dificuldades, assim como eu também tenho. Vou tentar transmitir o máximo possível e de forma mais clara o conhecimento. E eles olham, às vezes não olham também, não é? E ficam pensando assim de uma forma tímida, cabisbaixos, e vem uma pergunta. E vem uma pergunta que completamente inesperada. Eu falo de sociedade limitada, quando vem uma... Não, mas olha, eu tenho um tio, e que o meu tio, ele comprou isso, comprou aquilo, ele tem uma empresa que faz assim, faz assado, ganha tanto e tem tal problema. Eles querem uma solução para aquilo e o professor tem que trazer a técnica, não é? Tem que trazer a técnica, não dar somente uma opinião. Então, eu sinto falta disso. Eu sinto falta desses testes, dessas perguntas, dessas interações e, assim, como professor eu me sinto importante, não é? Olha, dão atenção para o que eu falo, isso é tão bom, não é? Isso é tão bom, isso é tão legal. Mas também, aquilo que eu trago, eu tenho uma extrema responsabilidade em tudo que eu digo, pois vão chegar em casa, vão chegar para os seus companheiros, para os seus familiares, vão dizer, olha, meu professor disse que é tal coisa. E a primeira coisa, eu tinha isso também, mas o meu professor diz aquilo, a princípio é aquilo, a não ser que eu encontre em livros, e o aluno curioso, ele vai pesquisar, se o professor falou algo que está certo ou não, achar os erros, e esse é o trabalho do advogado, é o trabalho de um promotor também, de um juiz, pois, se perceberem bem, já é a técnica jurídica sendo aplicada. Será que o que ele falou está certo mesmo, condiz com a lei, condiz com jurisprudência e tal? Isso é tão interessante também, não é? Bom, mas sinto falta. Pode ver a minha empolgação. Já começo a pular aqui da cadeira. Mas volto a me conter. A minha saudade maior é de ouvir alguém que sabe especificamente de uma disciplina, de um código, de algo que eu tô ali
E eu nunca ouvi aquela situação que o professor tá contando, que ele tá falando ali. E hoje no meu trabalho as pessoas vêm me perguntar. Então, assim, eu sinto falta, assim, daquela figura do professor que tá ali e que lhe esbanja o conhecimento do que ele tem. Talvez, tive muitos professores, experiências maravilhosas. Eu gostei de todas as disciplinas, né? Eu sou a aluna mais chata que tem, né? Que eu gostei de todas as disciplinas. Ainda bem. E todas, até recuperação judicial, né? Mas eu sinto falta disso, sabe? De ter aquela figura que domina aquele assunto, que fala pra gente, porque hoje no mercado de trabalho, hoje onde eu atuo, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, de jurídico, eu seria a figura que tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, a equipe técnica vem tirar dúvidas. São geólogos, são engenheiros florestais, são engenheiros químicos que não conhecem do direito. Só que eles estão há muito mais tempo lá do que eu, né? Então, várias coisas eles já sabem muito bem. Só que aí eles vêm, né, para testar de certa forma e até ver qual que é a nossa forma de pensar e forma de agir. Até vem ao encontro mesmo dessa questão das habilidades que a gente desenvolve, né? E como o direito faz com que a gente resolva problemas, né? A gente não quer resolver o problema momentaneamente, né? Eu, pelo menos no meu trabalho hoje, eu tento resolver o problema do final do processo administrativo. Eu tô vendo o processo administrativo em etapas, né? E eu preciso resolver esse problema, que é um auto de infração, uma penalidade que foi aplicada, uma multa ali. Então, eu tenho que ver do começo ao fim. E aí, essa habilidade que eu... Talvez, eu já tinha, porque eu sempre gostei dessa multidisciplinariedade. Então, também me faz hoje testar os meus conhecimentos, mas a minha maior saudade é ter essa figura, né? E hoje, assim, de certa forma, assim, não diria assim, mas de certa forma, eu sou essa figura em algum lugar também, né? E às vezes a gente na nossa família, essa figura de a pessoa que tem mais conhecimento sobre o direito, né? Sobre as leis, em qualquer lugar que a gente vai. Mas saudade maior é lá. É cientista jurídico. É. Há um tempo atrás se falava apenas em operadores do direito. Hoje, me parece que tem no cenário jurídico o operador, sim, que é aquele que ainda é mais voltado exclusivamente para o positivismo, mas tem os cientistas em diferentes lugares. E aí o professor, para mim, ao menos, não sei se para vocês também parece, é um pilar de construção, porque ele é o nosso cientista quando nós estamos como alunos. Isso que dá aquele calorzinho no coração quando tem alguém que sabe e fala tão bem de algo com uma tranquilidade que eu, inclusive, acredito que um dia eu vou saber. Vai fazendo também um pouco da construção do pilar do cientista. Exato, concordo. E se eu puder complementar... Claro, professor Gregory. Fica à vontade. Assim, o professor, ele é uma inspiração para o aluno, não é? Ele vira a primeira referência do aluno em determinada, digamos, matéria de direitos das obrigações. O professor que dá aula de direitos das obrigações é a primeira referência. Depois vai buscar as bibliografias indicadas, vai ver que existem diversos profissionais, diversos juristas que lidam nesses ramos e vai encontrando outras referências também. E a questão mais importante, o nível dos profissionais hoje de direito, ele é aferido pela quantidade de estudos que eles têm, não é? Mas, voltando para aquele ponto de se eu somente me formar em direito e deixar de estudar, eu perco esse contato com a academia, pois a academia, eu digo a universidade, é onde são debatidos os assuntos que depois na prática você vai se deparar. E são formas de pensar diferentes, onde o professor, ele consegue numa aula, muitas vezes, aprofundar certos pontos que vão te ajudar em situações práticas, digo, seja um promotor, seja um juiz, seja um advogado, no dia a dia. E nesse período agora de estudos que eu me sinto mais numa imersão acadêmica, mesclada com a prática, mas foram longos anos de pura prática e fazendo especializações, enfim, mas agora a minha dedicação está muito grande na academia para aprofundar ainda mais assuntos que depois me beneficiam
na prática. Eu já vejo a evolução na constância desses estudos, não é? E isso faz com que o profissional do direito que nós, como eu mencionei também, a Janine chegou a mencionar, dos familiares, somos referências. Se nós não seguirmos nos aprofundando e nos atualizando, lembrando, somos testados, vão seguir nos testando e no momento que falharmos, vamos perder um pouco de crédito. Vamos perdendo um pouco de crédito e paramos de ser referência. O professor é testado o tempo inteiro, ele pode deixar de ser uma referência, mas, assim, depois que o aluno se forma, é normal, acontece de manter contato com o professor, mas ele foi um degrau na carreira daquele aluno. E ele que vai decidir depois quantos degraus ele vai subir, quantos degraus ele vai subir. A alegria de quando a gente encontra o professor que escreveu o livro e nos entrega o livro, ou que consegue entender aquilo que está no livro, né? Tem um pouco a ver com isso que vocês falavam. Bom, estamos com o horário quase estourando aqui. Por ser o encerramento, eu quero pedir que vocês deixem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Só antes de passar a palavra para vocês, os dois estão aqui, não só em meu nome, mas em nome dos colegas, professores, em nome dos alunos, porque nós também sentimos muito orgulho e muita saudade, né? Então, a casa está sempre aberta, as portas das salas do UniFTech, do Direito, estão sempre abertas para os dois, que isso vocês mantêm ali, né? Só tem a cadeira cativa aguardando para sempre. E aí um pouco vem isso também, né? O aluno, e o professor, quando ele de fato emerge, ele fica sempre ali, com aquele espaço, vai e volta, mas é sempre parte do curso, dos lugares por onde ele passou. E aí sim, agora passo para vocês a palavra, para que vocês encerrem deixando uma mensagem, não só por conta do final do podcast, mas lembrando que é o final da nossa semana acadêmica do curso de Direito de Caxias e de Porto Alegre. Quem começa? Janine, por favor. Começar? Eu não vou te cortar. Bom, uma mensagem, eu acho que simples, mas acreditem, né? Acreditem, se dediquem o máximo que vocês conseguirem. Se dediquem, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Assim, não preciso falar de novo que precisa estudar, né? Que precisa se dedicar, que precisa se especializar. Isso já foi falado, né? E vocês vão ouvir muito, né? Meus colegas aqui, meus futuros colegas que estão aí, alguns que vão assistir ainda foram meus colegas, então me conhecem. Mas a minha mensagem principal é assim, acreditem. Façam a diferença, não com humildade. Eu acho que é uma questão assim muito importante, porque por mais que a gente esteja estudando, a gente estude diversas áreas, acho que a humildade também tem que fazer parte desse profissional, porque ele não precisa saber de tudo, mas ele pode ir pesquisar depois, ele pode ter essa humildade de dizer, não, olha, essa área eu não estudei muito, né? Então, mas eu posso procurar me informar, eu posso, né? Então, eu acho que isso, essa dedicação, né, do aluno, sempre, durante as aulas, mas principalmente manter a humildade de espírito, de pessoa, e aproveitar mesmo, né? Aproveitar porque já passou, gente. Passou 5 anos, né, da primeira turma, passou voando. E estou muito feliz de estar aqui, de ter feito esse curso na UniFTech. Tenho orgulho da faculdade que eu fiz. Não faria em outro lugar, não faria. Porque eu encontrei professores excelentes, pessoas que me inspiraram. E eu tenho certeza que se você aqui, meus coleguinhas estão ouvindo, estão assistindo, se você tiver sensível e olhar, veja esses professores que estão com vocês aí. Eles estão dando a vida deles. E a gente vê mesmo ao vivo e a cores, assim. Seria isso. Perfeito. Primeiro, eu tenho quanto tempo para dar esse recado, pois é melhor me interromper. A pressa é sua. Perfeito. Obrigado, professor Fernando. Belas palavras, Janine, belas palavras. Eu já vou pegar nesse ponto da humildade, tá? A humildade é muito importante. Todos vão se deparar com desafios e já se deparam agora. Depois, na carreira, e não falo somente para advocacia, falo as variadas carreiras no ramo do direito.
virão desafios, hajam com humildade, respeitem todas as pessoas, pois não se sabe quando elas serão necessárias, quando serão importantes para vocês, e mesmo que elas não sejam, nós estudamos para buscar a justiça, o bem-estar social, ou seja, tratar todo mundo bem. Princípios gerais de direito, vamos lá, boa-fé. A boa-fé é muito importante, ninguém vai querer agir de má-fé, ninguém quer que haja de má-fé consigo, não é? Então, ponto principal, humildade. Outro outro recado que eu deixo é pensar na oratória. A oratória é muito importante. E até aquelas pessoas, vamos considerar assim, alunos, e isso é normal. Alunos que não gostam de interagir com outras pessoas, até eles têm possibilidade de trabalhar, por exemplo, com direito tributário, que não vão fazer audiência, vão ficar na pura técnica do direito tributário, podem ficar somente nestes processos onde evitam de ter maior contato com as pessoas. É normal, tem aquelas que sabem se comunicar, mas de qualquer forma, saber ter uma boa oratória é muito importante, pois como foi dito antes, acabam sendo referência, sendo questionados e não sabem o que virá pela frente. E ligando com o que não sabe o que virá pela frente, com o futuro, o desconhecido, não é? Preparem-se para qualquer coisa. Uma outra dica que eu deixo é, quando eu comecei a fazer cursos de outras línguas, eu não tinha a mínima ideia de que, olha, quando eu tiver tal idade, eu vou para determinado lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. As oportunidades surgiram, eu pude abraçá-las, não é? Eu pude abraçar as oportunidades porque eu estava preparado para ela. Agora, se eu não tivesse, por exemplo, um bom inglês, eu não poderia ter feito determinado curso que eu fiz. Depois fiz aula de francês, fiz um bom tempo de curso de francês, tinha um propósito específico, somente, quero conhecer o francês também. Surgiram oportunidades que necessitavam desta língua, e eu pude abraçá-las também, pois eu fui atrás disso. E, enfim, variadas oportunidades que abracem todas elas, que puderem, não é? Mas se preparem para elas, pois tem oportunidades que somente virão quando você estiver em determinado degrau também. Não pense que logo no início já vai conseguir algo estratosférico, algo maravilhoso. Às vezes acontece, mas é mais difícil. A gente tem que pensar que na realidade nua e crua de todo mundo é baixar a cabeça, trabalhar, estudar, muitos desafios, muitas dificuldades, muitas perdas. Eu não sou um advogado 100% vitorioso, não sou Harvey Specter da série Suits, que ganha o tempo inteiro. Eu fiz um acordo ali, em 2 episódios ganha $2 milhões. Não é assim que funciona na maioria dos casos. Então, pensem bem nisso. Se preparem até para o inesperado. Nossa, que profundo. Essa foi profunda, mas é filosófico. É assim mesmo. Para encerrar, eu pensei bastante em uma frase que tivesse relação direta com ambos e, ao mesmo tempo, fosse verdadeira, né? Porque eu poderia ter escolhido uma frase pronta, de efeito, que seria bonita, mas que talvez não teria a relação direta. E aí eu pensei e depois cheguei a essa conclusão. Inspiram os que falam, mas principalmente os que fazem. Essa resume vocês dois para nós. Muitíssimo obrigada por estarem aqui, obrigada por realocarem as agendas, obrigada por sempre permitirem que nós, professores, colegas e alunos, tenhamos aprendido com vocês, né? Inspirando, fazendo enquanto estavam na sala, inspirando agora que estão longe das nossas salas, mas que continuam com essa conexão forte com o Grupo UniFTech, com o nosso curso de Direito. E principalmente porque a gente sabe que vocês continuam sendo nossos. Essa relação forte, essa rede que não se rompe. E assim encerramos o nosso último episódio da Semana Acadêmica do curso de Direito do UniFTech, em parceria com o curso de Direito da FTech Porto Alegre. Uma alegria estar aqui compartilhando essa mesa com vocês. Um agradecimento muito especial ao Grupo UniFTech por viabilizar esta atividade e tantas outras atividades para os nossos acadêmicos. E também um agradecimento especial à Espíndola Cast,
que é a patrocinadora e viabilizou a atividade através da disponibilização de seu estúdio, seus equipamentos e também sua equipe. Espero que nós nos vejamos em breve, né? Cada vez também. mais. Talvez tenhamos que ir até a Europa para visitar. Por favor, Professor convidados. Gregory, os alunos estão todos convidados, viram? Ele registrou aqui. Vamos fazer um curso extensivo, não é? Olha só. Isso. Sigam nossas redes sociais, @UniFTech, @DireitoFTech, POA e @DireitoUniFTech, além, obviamente, da rede social do nosso patrocinador EspíndolaCast, para que vocês acessem não apenas esses, mas demais trabalhos, inclusive informações, caso queiram utilizar dos serviços. Encerro aqui, novamente agradecendo e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Muito Até mais. obrigado. Muito obrigada.